Olá, queridos alunos. Neste vídeo, vamos fazer a correção da atividade de sondagem que nós fizemos agora na semana passada, tá bem? Eram questões bem simples de revisão do 6º ao 8º. Bora lá? Questão número 1. Num dia frio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a temperatura foi de 5 graus Celsius. À noite, a temperatura diminuiu 7 graus Celsius. Em que ponto da reta numérica se encontra a temperatura atingida? Então, você tinha de duas uma, né? Você ia no desenho, né? 5 graus Celsius menos 7, porque diminuiu. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chegava aqui no ponto B. Ou você fazia assim, ó. 5 menos, porque diminuiu, né? A temperatura diminuiu 7 graus Celsius, 7. Quanto que é 5 menos 7? Menos 2. Então, menos 2 está aqui na letra B, alternativa B de bola. Ok? Questão número 2. No mapa abaixo, encontram-se representadas as ruas do bairro onde Mariana mora. Mariana informou que mora numa rua entre as avenidas A e B. Então, vamos procurar aqui onde é que estão as avenidas A e B. A avenida A está aqui, a avenida B está aqui. Então, ela mora entre essas duas ruas. E entre as ruas do hospital e da locadora. Então, o hospital onde é que está? O hospital está aqui. E a locadora? Está aqui, ó. Então, ela mora entre a avenida A e B e entre a rua do hospital e da locadora. A única rua que sobrou, ou seja, né, não é que sobrou, que está dentro dessas condições é a rua 4. Então, alternativa A. Mariana mora na rua 4. Simplão, né, gente? Questão 3. A figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Então, aqui eu tenho a planificação deste sólido geométrico. Então, olha aqui, ó. As laterais dele são triangulares. Quando a gente tem laterais triangulares, a gente tem uma pirâmide, não um prisma, tá? Então, já não é nem a C nem a D. Prisma tem laterais retangulares, tá? Ou quadrangulares, tá bem? Bom, então a gente já sabe que é uma pirâmide. Então, essas duas não são. É uma pirâmide de base hexagonal ou é uma pirâmide de base triangular? Bom, olha a base dela aqui, ó. Aqui embaixo, ó. A gente tem um triângulo. Então, não é um hexágono. Não pode ser de base hexagonal. É a de base triangular. Tá bem? Alternativa B de bola. Questão 4. Patrícia fez 2 chales semelhantes, um para si e outro para a filha, como na figura abaixo. Se o comprimento do chale da filha é a metade do comprimento do chale da mãe, a medida X vale em centímetros quanto? Então, aqui, ó, e aqui nós temos duas medidas. Então, comprimento 180 e esse comprimento do chale menor, 90. É a metade dos 180. Bom, se 90 é metade de 180, a gente tem uma proporção. Esse x também vai ser metade do 80. Quanto que é metade de 80? É 80 dividido por 2, que vai dar 40. Então, x vale 40. Alternativa D de dado. Bem simplesinho. Nada difícil. Questão 5. Uma aluna desenhou o seguinte triângulo equilátero no caderno, como indica a figura abaixo. Então, você tem um triângulo equilátero, que tem as mesmas medidas dos lados e dos ângulos internos. Então, se essa medida aqui é A, essa aqui também é A e essa aqui também é A. Tem mais uma coisa. Para eu saber o valor desse ângulo A, eu tenho que lembrar que a soma das medidas internas de um triângulo qualquer é igual a 180 graus.
Bom, se a soma de A mais A é igual a 180 graus, a gente tem que 3 A's valem 180 graus. Um A só vai valer, então, 180 graus dividido por 3. Então, o A vale 60 graus. Alternativa C de chucrutes. Você sabe o que é chucrute? Chucrute é uma comida alemã. Questão 6. Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de muro construiu para cercar este terreno? Então, assim, ele tinha um terreno quadrado. O lado, 90. Então, tinha 90 aqui, 90, 90 e 90. Para eu cercar esse terreno, eu tive que construir um muro de 90, outro muro de 90, outro de 90, outro de 90. Ou seja, 4 vezes 90. Ou 90 vezes 4. Então, vai dar 360 o quê? Metros. Alternativa C. Questão 7. Um atleta maratonista profissional percorre todo santo dia um treinamento de 20 mil metros. É metro pra caramba, hein? Por semana, esse atleta percorre quantos quilômetros? Então, vamos lá. 20 mil metros ele percorre em um dia só. Uma semana tem 7 dias. Então, vou multiplicar isso por 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Muito bem, é 140 mil metros. Para eu transformar metro em quilômetro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir isso por 1000. Então, 3 zeros de cima corta com 3 zeros de baixo. Lembra disso? Então, vai ficar 140 dividido por 1, que é igual a 140 quilômetros. Opa, tem um fio na frente da câmera. O que é isso? É o fio do meu fone, não pode ficar na frente. Tá? Então, aqui, 140 quilômetros, alternativa D de dado. Eu vou ver se vocês tiveram muita dificuldade nisso. A gente vai voltar, tá? Para ver essa transformação de unidades aqui, tá? A gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Cada unidade é 10 vezes maior do que a do lado. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Por isso que a gente divide por 1000. Daqui para cá, da esquerda para a direita, nós multiplicamos. Da direita para a esquerda, nós dividimos. Se de quilômetro para metro a gente multiplica por 1000, de metro para quilômetro a gente divide por 1000. Por isso que a gente dividiu aqui por 1000, tá bem? Lembrou aí? Quem esqueceu? Espero que tenha lembrado. Nós temos uma regra para a fração geratriz. Quando a gente tem uma dízima periódica simples, como é o caso de 0,555, nós temos uma regra. Esse número que tem aqui, que é o número que repete, é chamado de período, tá? A fração geratriz vai ser o período dividido por quantos 9 forem o número de algarismos que possui o período. Então, vamos supor aqui, a gente só tem o 5 que repete. Então, o período é 5. Então, vai ficar 5 em cima. Aqui vai ser a quantidade de 9. Eu só tenho um 5, então vou colocar apenas um 9. Então, a nossa fração geratriz é 5 nonos, tá? Existe uma conta para fazer? Existe, tá? Eu vou fazer isso aqui num papel separado. Eu vou chamar esse número de x, 0,555, tá? Se eu multiplicar esse x por 10, eu vou ter aqui 10x.
Se eu multiplicar esse número daqui por 10, essa minha vírgula vai passar para o lado de cá, ó. Vai pular uma casa decimal aqui. Então, vai ficar 5,555. Tá bem? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subtrair essa equação de cima da equação de baixo. Então, vamos lá, ó. 10x menos x são 9x, né? 10 xícaras menos 1 xícara são 9 xícaras. 5,555 menos 0,555, essa parte aqui vai embora, ó. Tchau! Então, vai ficar 5 menos 0, que é 5. Então, eu fiquei com uma equação mais simples, olha, 9x igual a 5. Esse 9 está multiplicando, eu tenho que arrancar ele daí. Eu só posso arrancar na operação inversa. Então, eu vou dividir por 9, porque inversa da multiplicação é a divisão, tá? Se eu dividir por 9 a minha parte esquerda da equação, eu tenho que dividir por 9 a parte direita da equação também, para poder igualar. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1x, é igual a 5 nonos. Então, eu provei para vocês que a fração geratriz de 0,555 é igual a 5 nonos, uma vez que x é 0,555 e x é igual a 5 nonos, ok? Espero que vocês tenham compreendido ou relembrado. Questão 9. Num campeonato de boliche, os pontos que Ana, Lia, Rui e Zeca marcaram aparecem na tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela aqui, ó. Tá? O gráfico que mostra a distribuição dos pontos é... Então, vamos lá. Lia fez mais pontos. Tá? Zeca fez 16. Bom, se você for perceber, 16 é metade de 32. Ana e Rui fizeram a mesma pontuação, que é 8. E se você ligar aí o desconfiômetro, você vai ver que o 8 é metade de 16. Então, vamos analisar. Lia fez mais. Então, a pontuação de Lia é 32. Rui e Ana são iguais. E o Zeca é 16. Ana é igual a Rui, que é 8. Então, o de baixo é metade do de cima. Olha como é fácil de analisar assim. Então, vamos lá ver, ó. Aqui, Lia é o maior. Ótimo, tá dentro. Zeca é metade da Lia? É, ó. Analisa aí, ó. Se eu dividir a Lia pela metade, é a mesma coisa do Zeca aqui. Ana e Rui é 8. E é metade do Zeca. Olha, tá certinho. É a letra A aqui, ó. Por que não é esse? Porque aqui maior é Zeca. Então, já tá fora. Tá? O maior a gente viu aqui que é a Lia. Aqui tá todo mundo igual. Então, tá todo mundo errado. Aqui, Zeca é igual a Lia. Também tá errado. A Ana tá igual a Rui, tudo bem, mas a Zeca tá igual a Lia. Então, a única coisa que tá certo aqui é esse gráfico que tá aqui. Bem, acho que essa daqui todo mundo acertou. Questão 10. Zeca, o pedreiro, estava azulejando uma parede, quando os azulejos terminaram. Veja como a parede ficou antes que Zeca pudesse completar o trabalho. Então, ficou faltando isso aqui, ó. Tá? Para completar este trabalho com o mesmo tipo de azulejo, Zeca ainda teve que recobrir quanto? Então, vamos ver aqui, ó. Qual o total de azulejos que caberia nessa parede? Vamos ver aqui, ó. Vamos multiplicar base pela altura. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Tá? Então, caberiam 24 azulejos nessa parede. Quanto que falta? Vamos completar aqui, ó, nosso desenho, para ficar mais fácil, que eu gosto de desenhar. Ficou feio para dedéu, mas não tem problema. Quanto que caberia aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, falta 6 em 24, tá? Muito bem. Vamos transformar isso aqui em fração, em porcentagem? Simplifica.
todos os dois são a mesma tabuada, que é a tabuada do 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. 24 dividido por 6 é igual a 4. Muito bem. Agora eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo. Professor, eu não podia ter feito aqui? Pode, tá? Mas eu acho que para muita gente, a divisão de 6 por 24 é muito mais difícil do que a divisão de 1 por 4, tá bom? Por isso que eu gosto de simplificar antes. Eu gosto de coisas fáceis, não gosto de coisa difícil, não. Ó, 1 dividido por 4, tá? 4 vezes quanto dá próximo de 1? 4 vezes 0, vai dar 0, tá? Subtraiu, muito bem. Agora eu não tenho nada para baixar. O que eu tenho que fazer? Colocar o 0 e a vírgula. 4 vezes quanto dá próximo de 10? 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Para chegar no 10, são 2. Muito bem. Não tenho nada para baixar. Acrescento 0. 4 vezes 5 é igual a 20. Para 20, nada. Gente, eu faço assim porque eu sei que tem muita gente com dificuldade de divisão, tá bom? Então, eu faço assim. 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos, não é isso? A gente transformando esse em fração. Que é a mesma coisa que 25 em 100, que é a mesma coisa que 25 por 100. Alternativa C de chucrutes. Gente, a correção terminou aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só me chamar no privado, tá bom? E daí eu explico novamente, tá bem? Espero que tenha ficado claro. E até a próxima correção. Beijinhos!